Olá, meu nome é Jonathan, sou aluno do programa de pós-graduação em Física da UFES e sou orientado pela professora Zélia e co-orientado pelo professor Adriano. Esta apresentação é intitulada Síntese Química por via úmida de fósforos de fluoreto de potássio e magnésio. É baseada num artigo publicado na revista Journal of Alloys and Compounds. Esta apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, metodologia, resultados, conclusões, opinião e agradecimentos. O fluoreto de potássio e magnésio é do grupo das fluoroperovskitas, que é representado por esta fórmula aqui, onde A são os metais alcalinos e B são os metais alcalinos terrosos. Os estudos com essas matrizes foram motivados pelo fato do flúor formar compostos estáveis com a maioria dos elementos da tabela periódica, dentre outras propriedades como maior energia de absorção de gap em relação aos óxidos, podem ser isolantes com band gap acima de 10 eV, favorecem a formação de centros de cor F, possuem baixo índice de refração e apresentam ampla faixa de transmissão que vai do infravermelho até o violeta. Historicamente, esses compostos têm sido estudados para aplicação na indústria de síntese de materiais para uso em lasers do estado sólido, cintiladores e revestimentos antirreflexo. Nos últimos anos, com o advento de rotas químicas focadas na produção de nanomateriais, tornou possível a aplicação destes materiais em sistemas de catálise fotônica e supercondutores de altas temperaturas. Na figura 1, temos a estrutura cristalina do composto fluoreto de potássio e magnésio, que possui algumas propriedades como potencial de aplicabilidade como cintiladores UV e dosímetros, material com luminescência eficiente, possui um baixo fade e, quando dopado com terras raras, exibe grande variedade de fenômenos luminescentes. Os constituintes dos fluoretos são geralmente contaminados com hidroxilas, devido à susceptibilidade dos fluoretos à hidrólise e é um fato que pode influenciar no crescimento do cristal. A purificação de fluoretos é necessária para eliminar vestígios de água e evitar a formação de oxifluoretos. Esses tratamentos são realizados sob uma corrente de gás de ácido fluorídrico ou flúor, a temperaturas moderadas, tornando as sínteses por estado sólido mais difíceis de reprodução e controle. Recentemente, algumas sínteses químicas por via úmida foram desenvolvidas, e o fato de que a presença de íons de cloro previne a hidrólise é explorado por esses métodos. Aqui temos um fluxograma que exemplifica a síntese química por via úmida utilizada neste trabalho. No exemplo, temos o fluoreto de potássio e magnésio dopado com cério. Uma solução de cloreto de magnésio com água duplamente destilada é misturada a uma solução de cloreto de cério. Depois, essa solução mista de cloretos é adicionada gota a gota a uma solução de fluoreto de potássio mantida acima de 85 graus Celsius. Dessa mistura é formado um precipitado. Este material é colhido e levado à filtragem. Depois, passa pela lavagem, onde será lavado com água triplamente destilada, e depois para a secagem, com uma corrente de ar seco. Após isso, ocorre a formação do pó, que pode ser caracterizada ou passar por um tratamento térmico, que neste trabalho foi entre 800 e 850 graus Celsius durante 1 hora. A caracterização das amostras presentes neste trabalho foi realizada através das técnicas de difratometria de raio-x, através do difratômetro Pananalytical Expert Pro, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva, através do microscópio eletrônico de varredura
Carl Zeiss Evo 18. Os espectros de fotoluminescência na faixa espectral de 220 a 700 nanômetros foram obtidos através do espectrofluorímetro Hitachi F7000 com fenda espectral de 1,5 nanômetros de largura. Os espectros de fotoluminescência próximos ao infravermelho foram registrados no Nucleonics leitor de TL Hyderabad com taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por segundo, usando o Hamamatsu R6095 PMT com sensibilidade na faixa de 300 a 650 nanômetros e máxima sensibilidade em torno de 420 nanômetros. As irradiações foram feitas com cobalto 60. As medidas de luminescência óptica estimulada foram realizadas através do leitor riso TLOSL equipado com uma fonte de radiação beta estrôncio 90. E a espectroscopia de ressonância de spin foi realizada por meio de um espectrômetro Bruker MXSR operando com uma frequência de modulação de 100 kHz. Na figura 2, temos o padrão de DRX do fluoreto de potássio e magnésio obtido neste trabalho comparado ao padrão do ICDD. E daí podemos inferir que o padrão obtido condiz com o padrão do ICDD e não apresenta sinais de qualquer fase impura. Era esperado uma fase do fluoreto de magnésio de potássio, que não é observada neste trabalho. Na figura 3, temos a imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura do fluoreto de potássio e magnésio. Na imagem A, sem tratamento térmico, e na imagem B, com tratamento térmico de 800 a 850 graus Celsius por 1 hora em uma atmosfera redutora fornecida pela queima de carvão vegetal. Nas amostras preparadas, são observadas partículas submicrônicas de forma irregular em forma altamente agregada. O tratamento térmico resulta no crescimento de grãos e partículas no intervalo entre 2 e 10 microns. A figura 4 mostra os resultados da análise EDS para o fluoreto de potássio e magnésio. Como esperado, são detectados uma porcentagem de composição da amostra de 20% para o potássio, 20% para o magnésio e 59,9% para o flúor, próximo da proporção esperada de 1:1:3, respectivamente. Uma pequena quantidade de carbono foi observada quando as amostras foram montadas em fita de carbono, mas foi negligenciada durante os cálculos das razões atômicas. Na figura 5, temos os espectros fotoluminescentes para diferentes concentrações do dopante sério no composto fluoreto de potássio e magnésio. A emissão forte é observada em cerca de 329 nanômetros na forma de uma AMPA blanda simétrica, para uma concentração de 1% de sério. Na excitação do espectro correspondente, duas bandas distintas podem ser vistas em torno de 254 nanômetros e 290. E estas observações estão em boa concordância com os resultados da literatura. A figura 6 mostra os espectros de fotoluminescência do fluoreto de potássio e magnésio dopado com europeu. Os pós preparados não exibiram nenhuma luminescência apreciável e, portanto, as amostras precisaram do tratamento térmico. A amostra aquecida a 800 graus Celsius por 1 hora em uma atmosfera redutora fornecida pela queima de carvão vegetal apresentou emissão muito intensa ao redor de 358,2 nanômetros, que é na curva A. A fotoluminescência foi estudada para diferentes concentrações de europeu. A intensidade. Entre elas, a maior intensidade de fotoluminescência foi observada para o fluoreto de potássio e magnésio dopado com 0,2% de europeu.
A emissão de európio 3+ é observada em amostra aquecida no ar e é muito fraca, que é representada pela curva C. As linhas são observadas em torno de 573, 592 e 613 nanômetros. O espectro de excitação, a curva D, contém uma banda em torno de 227 nanômetros. E estes resultados também estão em acordo com os relatados na literatura. A emissão do európio 2+ é muito forte e foi possível registrar curvas de decaimento neste trabalho. A curva de decaimento é apresentada na figura 7. A vida útil da curva foi calculada em torno de 2,8 microsegundos, o que é razoável de acordo com medições anteriores. Na figura 8, temos o espectro ESR do íon európio 2+ no fósforo fluoreto de potássio e magnésio, dopado com európio em temperatura ambiente. E na figura 9, temos a ampliação desse espectro ESR na região G igual a 2. Esse espectro surge de uma superposição de múltiplas linhas devido à divisão da estrutura fina do íon európio 2+. Essa interferência é obtida quando a divisão entre as linhas indica que esta divisão é possível a partir do campo igual a zero, em vez de uma divisão hiperfina. E as características do espectro observadas no fluoreto de potássio e magnésio indicam uma possível localização de íons európio 2+ em dois locais distintos no fósforo. As possíveis localizações da linha central, que são do momento de spin 1/2 ou -1/2 dos dois locais, é mostrado na figura 9. A figura 10 mostra as curvas de brilho termoluminescente para o fluoreto de potássio e magnésio dopado com 0,1% de európio, em comparação ao sulfato de cálcio dopado com 0,05% de disprósio, expostos a 1 Gray. A partir desta figura, observamos que o fluoreto de potássio e magnésio dopado com európio é mais sensível do que o sulfato de cálcio dopado com disprósio, com pico em 175 graus Celsius. Tendo confirmado uma boa sensibilidade termoluminescente, foram estudadas as propriedades OSL do fluoreto de potássio e magnésio dopado com európio. A figura 11 mostra as curvas de decaimento OSL das amostras expostas a raios beta de estrôncio 90, 100 mg. A curva A é o fosfato de lítio e magnésio. B é o fluoreto de potássio e magnésio dopado com 0,1% de európio. E em C temos o fluoreto de potássio e magnésio dopado com 1% de európio. A partir desta figura, podemos inferir que a curva B do fluoreto de potássio e magnésio dopado com 0,1% de európio é cerca de 33% menor do que a do fósforo LMP, da curva A, enquanto que a curva C chega a ser 2 vezes maior do que a obtida para o LMP, e isto é consistente com a sensibilidade OSL relatada na literatura. O fluoreto de potássio e magnésio dopado com samário mostra intensa luminescência na região vermelha, que é uma emissão característica do samário 2+. Conforme preparada, a amostra dopada com samário não mostrou emissão fotoluminescente. Ela precisou ser aquecida a 850 graus Celsius por 1 hora em uma atmosfera redutora fornecida pela queima de carvão, para que o samário fosse reduzido à forma de valente. A figura 12 mostra os espectros fotoluminescentes do fluoreto de potássio e magnésio dopado com 1% de samário. Os valores de emissão e excitação máximos
estão em excelente acordo com a literatura. A distribuição espectral exibe várias linhas. Os predominantes estão localizados em torno de 680, 693 e 720 nanômetros, na curva A. Para o pico mais forte, fotoluminescente em 693 nanômetros, uma excitação fotoluminescente muito ampla de espectro, consistindo com vários picos sobrepostos, estendendo-se desde 230 a 500 nanômetros. O interesse na impureza do vanádio 2+, decorre de sua potencial sintonia na faixa de comprimento de onda infravermelho, que é de interesse particular para uma série de aplicações, como espectroscopia de semicondutor. Conforme preparada, a amostra dopada com vanádio não apresentou emissão de fotoluminescência. O vanádio precisou ser reduzido à sua forma de valente, e por isso a amostra foi aquecida a 850 graus Celsius por 1 hora, em uma atmosfera redutora fornecida pela queima do carvão. A figura 13 mostra os espectros para o fluoreto de potássio e magnésio dopado com 1% de vanádio. As bandas de emissão se estendem de 900 a 1300 nanômetros, apresentado na curva A, com picos amplos em torno de 910 e 980 nanômetros. Os valores de emissão obtidos na amostra estão de acordo com a literatura, exceto que o tipo de curva de emissão que foi obtido em temperatura ambiente é um pouco semelhante ao que foi relatado em temperaturas mais baixas na literatura. A excitação correspondente está na forma de uma banda relativamente estreita, em torno de 340 nanômetros, representada pela curva B. Conclusões. Os resultados mostram que foi obtida a fase pura do fluoreto de potássio e magnésio através da rota química utilizada. Os ativadores utilizados, cério, európio, samário e vanádio, foram incorporados com sucesso. As amostras de fluoreto de potássio e magnésio dopadas com cério apresentaram luminescência intensa sem nenhum tratamento térmico. O sucesso na síntese dos pós pela rota utilizada no trabalho viabiliza a produção de monocristais sem a necessidade de utilizar altas temperaturas para derreter os constituintes cloretos. As amostras sintetizadas com os dopantes európio, samário e vanádio não apresentaram luminescência e se fez necessário o tratamento térmico para reduzir os ativadores ao estado de valente. Os espectros fotoluminescentes obtidos concordam com os resultados encontrados na literatura, e as sensibilidades termoluminescente e de luminescência opticamente estimulada do fluoreto de potássio e magnésio dopado com európio mostram que fósforos baseados no fluoreto de potássio e magnésio podem ser facilmente preparados pelo método de precipitação. Minha opinião sobre o artigo. Considero o artigo interessante, já que o nosso projeto de mestrado propõe o estudo do fluoreto de potássio e magnésio dopado com terras raras. Achei que a rota de síntese foi explicada de forma clara e o objetivo do trabalho foi claro e alcançado, de acordo com o artigo. O que faz falta são análises de DRX das amostras dopadas e também dos espectros termoluminescente e de luminescência opticamente estimulada para o fluoreto de potássio e magnésio dopado com cério, samário e vanádio, para comparação, de forma didática. Agradecimentos. Agradeço às agências de fomento à pesquisa, CAPES e CNPq, à Universidade Federal de Sergipe e ao nosso grupo de pesquisa, LPCM. Também muito obrigado aos professores responsáveis pela disciplina e a atenção de vocês. Muito obrigado.